Sobre a proteção de Deus, eu declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos os senhores vereadores, boa noite, senhora vereadora Nelly, boa noite aos nossos amigos da Câmara, Ariel, doutor André, Renata, que nos dão assistência. Boa noite ao público que nos assiste, pelo canal da Câmara Municipal, no youtube.com. Boa noite aos professores que hoje estão nos visitando nessa casa e aos demais presentes. Obrigado pela presença. Só passando o expediente de hoje, antes do expediente das leituras do secretário Francisco, nós vamos começar hoje os trabalhos, onde faremos um esclarecimento da matéria de hoje, sobre o assunto de hoje, que é da Lei Municipal número 308 de 2011. Então, vou passar a palavra para o nosso procurador, advogado da Câmara, o doutor André, que vai fazer os devidos esclarecimentos que chegou até a Câmara. Boa noite a todos e a todas. Nós só queremos aqui esclarecer essa questão sobre a Lei 308 de 2011, que houve um comentário nas redes sociais que teria um projeto de lei aqui na Câmara para que fosse revogada essa lei. Mas, na verdade, não é isso que aconteceu. O que aconteceu aqui na Câmara não tem nenhum projeto de lei e o prefeito também não protocolou nada aqui na Câmara. O que aconteceu foi um ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade diretamente do tribunal, que é competente, foi ajuizado no dia 11 de abril de 2023 por parte da assessoria jurídica do Poder Executivo. Uma vez que o desembargador recebeu a ação, foi intimada a Câmara para a gente fornecer os documentos da então lei de 2011. Foi fornecida a votação da época, o impacto financeiro, as atas de votações, a gente juntou no processo, inclusive, pela visão da Câmara, a lei seria constitucional. Mas, fazendo esse pequeno esclarecimento só para evitar algum equívoco. Aí, agora foi para o Procurador-Geral do Estado e vai para o Procurador de Justiça para que se manifeste. Então, a Câmara, nesse caso, assim como a Prefeitura, como está sub júdice, nós agora temos que aguardar a decisão do Tribunal de Justiça. E feito esse esclarecimento, daí o presidente vai seguir com o expediente e após o expediente ele vai dar a palavra ao advogado Dr. Lucas, e por 10 minutos e depois o Dr. Eduardo, que vão explicar sobre o mérito da questão. Então era isso que eu gostaria de esclarecer. Sim, doutor André. Então, será concedido 10 minutos ao doutor Lucas e 10 minutos ao doutor Eduardo para esclarecimento. Tá? No expediente de hoje, do dia 29/5 de 2023, será a leitura da ata número 14/2023, a leitura do convite da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de Tomazina, a leitura do convite da Secretaria Municipal do Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente. O assunto será a inauguração do Parque das Corredeiras, a leitura do requerimento do senhor doutor Lucas Aparecido Pereira Vidal, a leitura do requerimento do doutor Eduardo Couto Alferes e a leitura do ofício número 10 de 2023 do secretário de Educação, senhor Flávio Fontanelli. Designado para a leitura, passo a palavra para o secretário Francisco Assis Lopes. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, público presente. Ata número 14/2023, sessão ordinária. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Tomazina, aos 22 do dia do mês de maio de 2023, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal.
após o presidente Edivaldo Vitor Ribeiro constatar a presença dos edis César Bueno de Melo, Célio Roberto do Prado, Derli Rodrigues, Francisco Assis Lopes, Fábio Oliveira de Farias e Valdevina Rodrigues de Melo, estando ausentes os edis Laércio Bonini e Nery Culto Ribeiro Saliba Costa. Iniciou-se a sessão expediente. O primeiro secretário efetuou a leitura da ata 13/2023, aprovada pelos edis presentes. Convite do primeiro encontro de agropecuária, produção orgânica e segurança alimentar, que será realizada no dia 10/6/2023, no Centro Catequético da Santuário Santo Inocêncio Mártir. Requerimento pedido de uso da palavra. O presidente, após as leituras, comunicou que colocaria em segunda votação o projeto de lei número 16/2023, que regulamenta a Lei Federal 13.913, de 25 de novembro de 2019, que altera a Lei 6766/79, para possibilitar a redução da extensão da faixa não edificável no âmbito do município de Tomazina. Após desse uma breve pausa para a votação, sendo o referido projeto aprovado por 4 votos a favor e 2 contrários, sendo esses os edis Flávio Oliveira de Farias e Valdevino Rodrigues de Melo. Após o presidente iniciou a segunda votação do decreto legislativo 02/2023, que dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo do município de Tomazina, referentes ao exercício financeiro de 2021, sendo o referido decreto aprovado por unanimidade dos edis presentes. O presidente agradeceu a todos e solicitou que fosse encaminhado aos referidos projetos ao Executivo para providências dentro do âmbito legal. O presidente, antes da palavra livre, deferiu a palavra ao senhor Lucas Aparecido Pereira Vidal por 10 minutos na próxima sessão, conforme o requerimento. Após, passou a palavra livre aos edis. O edil César Bueno de Melo comentou sobre o primeiro convite, encontro da agropecuária, produção orgânica e segurança alimentar, que será realizada no dia 10/6/2023. Salientou sobre a importância desse tipo de encontro para a conscientização de todos e parabenizou os envolvidos. Comentou ainda sobre as finalizações das obras corredeiras. Por fim, solicitou que fosse enviado ao Executivo um ofício solicitando providências em relação ao excesso de pastos nas árvores da Praça Central, no período noturno, que vem trazendo grandes prejuízos à população, tendo em vista a grande sujeira que vem deixando na praça, colocando ainda a risco de doenças. Os edis comentaram sobre o assunto. O presidente comentou sobre a implantação do plano diretor com relação ao pedido do edil. Foi deferido o envio do ofício. O edil Laércio Bonini comentou sobre o passamento do filho do servidor municipal, Aguinaldo, que faleceu deixando seus pêsames aos familiares. Todos os edis lamentaram e deixaram seus pêsames aos familiares. O edil Francisco de Assis Lopes comentou e parabenizou os lideradores do primeiro encontro da agropecuária, produção orgânica e segurança alimentar. Comentou ainda sobre que seria importante o aprofundamento dessa casa legislativa em relação ao uso de agrotóxicos nas plantações de soja, eucalipto e pinos no município, algo que já foi debatido por diversas vezes dessa casa, e nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos os edis e dos presentes. Por fim, encerrou a sessão. Eu, Francisco Assis Lopes, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após ida aprovada vai assinada por mim e por todos os vereadores presentes. A ata está para ser aprovada ou modificada, senhores vereadores? Aprovada. Eu acho que preciso de uma correção, hein, porque na semana passada disse que estava ausente, não estava, estive na sessão. Só correção. Ah, sim, então será modificada, eu também, corrigida, né? Eu estava presente na semana passada. Tá certo. Convite. 13ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de Tomazina. O Conselho Municipal de Assistência Social, CNE-AS, e a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania convidam para o 13ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de Tomazina, que tem como tema reconstrução do SUAS. O SUAS que temos é o SUAS que queremos. Participe desse momento democrático, voltado para as discussões das políticas públicas. Data 31/5/2023, local Centro do Idoso, Avenida da Prainha, horário 14 horas. Convite. É com grande satisfação que a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e Meio Ambiente convida a vossas senhorias para participar da solenidade da inauguração do Parque das Corredeiras, que será no dia 2 de junho de 2023, às 10 horas. Local, Parque das Corredeiras, Tomazina, Paraná. Aproveitamos para informar que haverá eventos durante os dias 3 e 4. Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente de Tomazina. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tomazina, de Paraná,
senhor Edivaldo Vitor Ribeiro. Eu, Lucas Aparecido Pereira Vidal, brasileiro, advogado, portador do RG número 10.231.271, SSP Paraná, e do CPF de número 069-261-159-23, residente domiciliado nesse município e comarca de Tomazina, no estado do Paraná. Venho muito responsavelmente à presença de vossas senhorias requerer o uso da palavra na tribuna desta casa em sessão ordinária para tratar do plano de carreira dos professores municipais, Lei 308/2011. Nos termos para deferido, Tomazina, Paraná, 18 de maio de 2023. Lucas Aparecido Pereira Vidal. Ofício número 025/2023. Ao senhor Edivaldo Vitor Ribeiro, presidente da Câmara dos Vereadores. Prezado, venho por meio do presente, na condição de assessor jurídico da Prefeitura de Tomazina, solicitar a Vossa Senhoria autorização para fazer o uso da palavra durante a sessão ordinária desta colenda da Câmara de Vereadores, que será realizada no dia 29 de maio de 2023. Informo que a minha fala se refere à explicação quanto ao plano de progressão de carreira dos professores municipais, sendo, portanto, de relevante interesse público, certo de atendimento desse requerimento, reitero a Vossa Senhoria os meus mais elevados votos de estima e consideração. Tomazina, Paraná, 24 de maio de 2023. Eduardo Couto Alferes, assessor jurídico. Ofício número 010/2023. Ao enudizir o senhor Edivaldo Vitor Ribeiro, presidente da Câmara de Vereadores, venho por meio do presente, na qualidade de secretário municipal de Educação, solicitar a autorização para fazer o uso da palavra durante a reunião ordinária, que ocorrerá no dia 29 de maio de 2023 nesta Casa Legislativa. Saliento que a minha fala se refere à atual situação da educação municipal, bem como em relação ao piso nacional dos professores. Sem mais para o momento, eu levo minha estima e consideração. Atenciosamente, Flávio Santos Fontanelli, secretário municipal de Educação. Por hoje é só, presidente. Obrigado, secretário Francisco, pelas leituras. Com relação ao requerimento do secretário, né, Flávio Fontanelli, secretário de Educação, ele não pôde comparecer por problemas pessoais, então será dado espaço, né, uma outra oportunidade para ele, né. Então agora será passada a palavra ao Dr. Lucas Aparecido Pereira Vidal. 10 minutos. Boa noite a todos. Eu cumprimento aqui os senhores vereadores, senhora vereadora Nelly, na pessoa do presidente dessa casa, o senhor Edivaldo Vitor Ribeiro. Cumprimento também todos os educadores que aqui se encontram e a população que veio tomar conhecimento da triste realidade enfrentada pelos nossos tão queridos professores e professoras municipais. De início, eu quero fazer uma observação, que tendo em vista o tempo limitado, e que essa casa também tem outros trabalhos a discutir nessa noite, foi necessário preparar uma manifestação visando objetividade, porque se fosse fazer uma abordagem detalhada de tudo que vem acontecendo, de toda a situação, eu iria precisar de ao menos 1 hora. Quero dizer, então, que é uma satisfação estar nessa casa, que é a Casa do Povo, representada por 9 vereadores, que tem como dever legislar em prol dos tomazinenses. Também é uma satisfação poder representar e defender os interesses dos professores e professoras. Dentre elas, ainda se encontram algumas professoras às quais tive a honra de ser educado, como a minha mãe, professora Josi, a professora Rosinês, a professora Jane, a professora Ana Lúcia, a professora Sandra, dentre outros profissionais até do Estado aqui, que aqui se encontra, a professora Nássara, a
professora Valquíria também do município, né? Então, é uma satisfação muito grande, tá? Esses profissionais, por décadas, né, têm o dom e o papel de fazerem uma Tomazina melhor, capacitando os munícipes para serem advogado, médico, professor, ou qualquer outra profissão que queiram exercer. Só que eu lamento em dizer aqui que não é uma satisfação estar aqui, tendo que, junto com os senhores e senhoras educadores, lutar contra o retrocesso. Isso seria desnecessário se o nosso chefe do executivo respeitasse o professor, respeitasse o servidor público e a Lei Municipal 308 de 2011, que instituiu o plano de carreira, cargo e remuneração do magistério. Aliás, se o prefeito lhe respeitasse os professores e o servidor público, ele estaria aqui, olhando nos olhos dos senhores e senhoras, apresentando uma proposta para valorizá-los e para resolver o problema. Mas não, ele preferiu, e aqui eu faço uma ressalva, nada contra o advogado Eduardo Couto, que está fazendo o seu trabalho, exercendo suas prerrogativas que a função assim garante. Mas o prefeito ele preferiu elaborar um discurso à sua conveniência, procurando justificar o injustificável, incumbindo a missão de transmitir seus frágeis argumentos ao doutor Eduardo, que sequer é o advogado que representa o prefeito nessas ações perante a justiça. Digo mais, se o prefeito respeitasse o educador, quando da reunião junto com os professores, ocorrida há quase 2 meses na escola de Mararuixi, ele teria comparecido, mas optou por designar um servidor para, de forma ardilosa, dizer que estudaria uma forma de pagar os educadores corretamente. Enquanto naquele exato momento, salvo engano, no mesmo dia, ele estava juntamente com o procurador do município, intentando uma ação na tentativa de declarar inconstitucional o artigo 10 da Lei Municipal 308 de 2011, que prevê a progressão salarial do magistério. Engraçado que quando o prefeito foi pedir o voto da população, ele foi realmente, ele não se escondeu. Então, senhoras e senhoras, para quem não sabe, desde janeiro de 2022, o município de Tomazina não cumpre o plano de carreira dos professores, e isso é facilmente demonstrado através da tabela de progressão que acabo de aqui disponibilizar, inclusive para todos os vereadores. Na primeira página se encontra o valor correto que o educador deveria receber. Acho que todos estão vendo, né? De acordo com a lei municipal, o valor correto que ele deveria receber de acordo com a lei municipal. E na segunda página tem a tabela que o município aplica, cujos valores são bem inferiores. Se os senhores e senhoras observarem, o município não cumpre nem ao menos a Lei Federal 308, a Lei Federal 11738 de 2008, que determina que o piso nacional seja o vencimento inicial da carreira. Se os senhores olharem na tabela, na segunda página, os senhores vão ver que na tabela do magistério, seguida pelo município, um professor em início de carreira ganha menos do que determina a lei, sendo R$ 1.706,63 centavos, quando deveria receber R$ 2.210,27 centavos. Aquele professor que inicia lá no nível 1, letra A,
nível 1 classe A. Ou seja, o município de Tomazina ele não cumpre nem a lei federal do piso, tampouco a lei municipal que instituiu o plano de cargo, carreira e remuneração dos educadores. Ao invés de procurar cumprir a lei municipal, o prefeito de Tomazina preferiu, em 11 de abril de 2023, intentar a ação direta de inconstitucionalidade do número 21.326.2023.8.16, uma sequência de 4 zeros, visando revogar. Essa ação ela visa revogar o artigo 10 da Lei Municipal 308 de 2011, que prevê a progressão salarial do magistério. Ocorre que o Tribunal de Justiça do Paraná já possui entendimento consolidado, no sentido de que não há no que se falar em efeito cascata e em violação à Constituição do Estado do Paraná. Os professores de Tomazina exigem apenas, estritamente, o cumprimento da lei municipal criada pelo município e desrespeitada por ele próprio desde janeiro de 2020. Quem diz... uma correção, 2022. Quem diz que o município ele não tem razão em sua conduta, não sou eu, Lucas, advogado. Eu entreguei aos senhores os acórdãos proferidos pela primeira, segunda e terceira Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça, proferidos também pela primeira, segunda e quarta turmas suplementares recursais do Paraná e pela quarta turma principal do Egrégio Tribunal de Justiça, que refutam a maldosa ação intentada pelo município. Só que, não contente, o município ele continua recorrendo insistentemente ao Tribunal de Justiça e ao STF, visando unicamente atentar contra os direitos dos professores, prejudicando toda a categoria. Destaco que não há no que se falar aqui em ausência de verba, até porque todo ano, quando há o reajuste do piso nacional, o governo federal aumenta o recurso do Fundeb. Além disso, a ausência de recursos não justifica o descumprimento de uma lei. Caberia ao município reduzir os inúmeros cargos de confiança e criar outras políticas para angariar recursos e não intentar na surdina, porque nenhum professor aqui sabia, intentar na surdina uma ação infundada, visando unicamente prejudicar os educadores. Quando eu cheguei aqui, até... Doutor, já deu os 10 minutos, daí isso será mais 1 minuto. Tá ok. O prefeito, como eu disse acima, visa simplesmente revogar o plano de carreira no que tange às progressões salariais, sem sequer apresentar um projeto de valorização ao profissional. Em resumo, o prefeito quer pagar como bem entende o servidor, como vem fazendo no momento, sem possuir qualquer respaldo legal. Detalhe, o município deixou de cumprir o artigo 10 da lei municipal para depois ajuizar uma ação para embasar sua conduta. As consequências de suas atitudes são graves. Irá achatar a tabela de pagamento dos professores de uma forma que, em pouco tempo, o professor mais novo e o mais antigo estarão ganhando praticamente o mesmo valor, causando uma defasagem salarial absurda, desmotivando assim toda a carreira e forçando os profissionais mais antigos a se aposentarem e os mais novos a buscarem melhores ofertas de empregos em outros municípios, o que é lamentável. Então podemos afirmar que quem viola a Constituição Federal é o prefeito, é o município, ao ignorar o seu artigo 39, que diz que é direito constitucional de todo servidor ter seu plano de cargo, carreira e remuneração. Concluindo, por todas essas razões, eu faço um convite aos senhores vereadores a lutarem pelo educador,
não permitindo retrocesso, a lutarem pelo povo que os escolheu para estarem aqui. A Lei Municipal 308 de 2011 é constitucional e foi aprovada por unanimidade nessa casa. Devendo ser cumprida em seus exatos termos. Obrigado. Obrigado, Dr. Lucas Pereira Vidal. Agora será dado a palavra ao Dr. Eduardo, também 10 minutos. Eduardo Couto Alferes. Imagina. Bom, primeiramente queria cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar os ilustríssimos vereadores, o vereador Anelli. Pois bem, quero cumprimentar meu colega que me antecedeu, o Dr. Lucas Vidal, fez uma exposição brilhante aqui da sua versão dos acontecimentos. Sabe, como todos sabemos, todos os fatos sempre têm duas versões, dois lados. O Dr. Lucas expôs o lado dele e dos seus clientes, hoje eu estou aqui expondo o lado do município. Eu preparei aqui um breve resumo, alguns apontamentos que foram feitos sobre um vídeo que foi veiculado na internet. Mas eu vou fazer ele posteriormente aqui, eu quero adentrar sobre alguns pontos da fala do Dr. Lucas, principalmente no que diz aqui a ilegalidade, a inconstitucionalidade da lei. O Dr. Lucas alegou que a lei é constitucional porque ela passou por todos os trâmites internos aqui nessa casa. Porém, quem disse essa lei é constitucional ou inconstitucional não sou eu, não é o Dr. Lucas, não são os nobres vereadores. E sim é o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, quando diz respeito à Constituição Estadual, e ao STF no que diz respeito à Constituição Federal. O Dr. Lucas mencionou aqui também alguns julgados, julgados são decisões proferidas pelos tribunais superiores, aqui ele mencionou o Tribunal do Estado do Paraná. E eu quero mencionar algumas decisões aqui também que foram feitas pelo STF, que é a nossa Suprema Corte, a quem cabe guardar a Constituição Federal. E nessas ações, nessas reclamações constitucionais, a nossa Suprema Corte cassou algumas dessas decisões que foram mencionadas pelo Dr. Lucas. Ou seja, em última instância, o nosso judiciário diz que o município tem razão, de que não se pode vincular o reajuste dos nossos servidores a um índice nacional de correção, que seja o piso nacional do magistério. Como o próprio nome diz, ele é o piso. Ele diz respeito ao mínimo que um professor deve ganhar. E ao contrário do que foi dito aqui, o município não paga abaixo do piso. Estão querendo apresentar alguma tabela e não tive acesso, acredito que nela estejam inclusas as últimas duas portarias proferidas pelo governo federal. Essas duas portarias, ao nosso entender, e ao entender da Justiça Federal, ela é inconstitucional. O município já possui uma liminar, foi proferida pela Justiça Federal de Curitiba, que nos concede, digamos assim, imunidade a essas portarias. Ou seja, essas portarias não se aplicam ao município. Esse reajuste que foi dado em 2022 de 33% e este reajuste que foi dado esse ano não se aplica ao município. Essa lei essa portaria foi editada de uma forma irregular. A portaria não tem o condão de fazer esse reajuste. Tem que ser feita uma lei para tanto. Isso não foi observado pelo ministro da Educação. Pois bem, agora que eu quero adentrar aqui sobre alguns fatos que foram feitos nesses vídeos que foram veiculados, foi uma fala do Dr. Lucas também. Primeiro, quanto ao alegado de que o município não valoriza a educação municipal. Eu acho que isso não é uma verdade. O município de Tomazina aplica 29,3% do seu orçamento, da sua receita corrente líquida, na educação, quando a Constituição determina que a gente aplique 25%, ou seja, nós aplicamos acima do mínimo constitucional. A título de conhecimento, e eu falo isso com toda certeza, muitos podem dar risada quando fazer essa fala aqui, mas os professores hoje, certamente, estão entre as classes mais bem remuneradas do município. Isso eu comprovo com dados. A título de... eu só gostaria que o tempo que me foi tomado seja devolvido no final da fala.
A título de conhecimento, a média salarial dos professores hoje com carga horária de 20 horas. 20 horas são meio expediente. R$ 3.800, a média. Uns ganham abaixo, outros ganham acima. Os dados estão no portal de transparência, é de domínio público, qualquer um pode consultar. Pode consultar o meu salário como o salário de qualquer professor. Por favor, vamos ouvir a resposta, respeitar. 3.800, como eu estava falando, é R$ 3.800 a média. Como eu te falei, tem professores que ganham menos, tem professores que ganham acima. Dessas 20 horas, o professor, no município de Tomazina, pode cumprir 1/3 dela em casa, que é a hora de atividade. Até onde eu sei, o município de Tomazina é um dos únicos municípios que concedem esse benefício. Por favor. Vamos deixar, senão tem que segurar o tempo, né? Tá. Vamos respeitar um pouco. Continuando, a lei federal fala que o município pode ter até 35 alunos por sala. A média de aluno para 2 professores por sala em Tomazina é de 24 alunos. Ou seja, seriam 12 alunos por cada professor. Então, nós temos muito abaixo do que a lei federal nos possibilita fazer. Se o município não valorizasse, não teria por que ele cumprir esses requisitos acima do que manda a lei. Poderíamos muito bem colocar 35 alunos por sala, como manda a lei, e economizar na folha de pagamento. O que acontece aqui, em momento algum, o município está questionando que é devido o reconhecimento da classe, que eles têm que ter salários melhores. Com certeza tem que ter. Assim como o operário tem que ter, assim como os motoristas têm que ter. O que a gente não pode é nos desconectarmos da realidade econômica e financeira do município. Só para ter um exemplo aqui, caso o município tivesse que dar um reajuste, como os professores pedem, das últimas 2 portarias inconstitucionais do Ministério da Educação, isso elevaria a folha de pagamento para 60% de todo o nosso orçamento. O prefeito ele é vinculado à lei de responsabilidade fiscal. Nós não podemos ultrapassar um limite prudencial de 51%. Hoje a nossa folha de pagamento está em 48%, 47,6%, salvo engano. Se fôssemos dar esse reajuste, a nossa folha iria para 60%. E isso nós teríamos que fazer cortes. E cortes aonde? Com certeza seriam na saúde, seria na educação, que são as principais fontes de despesa do município. Então, eu acho que não tem como a gente vir aqui e falar que o município não valoriza a educação. E sobre essa questão da aplicação da Lei Municipal 308/2011, eu acho que também não se pode falar que o município não cumpre a lei. Ela cumpre exatamente o que o texto legal que foi passado por essa Câmara ele diz. Nessa lei, no anexo 2, os senhores podem ver que ela tem uma tabela de valores, a qual deve ser utilizada para fins de reajuste. A nossa lei, em momento algum, diz que o reajuste deve ser vinculado ao piso. Para essa finalidade, ele deve ser utilizado a tabela que consta em anexo. Me permito aqui solicito a autorização de vocês para fazer uma menção do que diz a decisão do ministro do STF a respeito das decisões proferidas em segunda instância. Abre aspas. Ao contrário do que é afirmado pela decisão reclamada, não há previsão legislativa se considerar como base de cálculo aumentos sucessivos previstos para as diversas classes na lei e níveis na Lei Municipal 308/2011, os valores anualmente corrigidos do piso nacional, nem há vinculação de reajustes sucessivos a partir da revisão anual do piso nacional, previsto no artigo 5º da Lei 11.738 de 2008, já que informado nos autos que o vencimento do beneficiário é superior ao piso nacional, e nestes casos não há que se falar entre vinculação entre o reajuste do piso nacional e os vencimentos pagos pelo ente local e seus professores. Ou seja, o STF já possui um entendimento consolidado, inclusive atrás de uma súmula vinculante, súmula número 42, que diz que é proibido a vinculação para fins de reajuste ao índice nacional de correção. Então, o que nós estamos fazendo é simplesmente cumprir a lei. E a respeito dessa ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta, ela foi justamente ajuizada por conta disso, por conta da divergência de entendimento que tem causado entre os tribunais. Assim, para pacificar o entendimento, e quem vai nos dizer se isso é constitucional ou inconstitucional é o Poder Judiciário, nós ajuizamos essas ações. Se o Judiciário falar que é devido, que tem que ser pago conforme estão se pedindo, esse efeito escalonado, o município vai pagar. O município nunca se negou a pagar algo que foi realmente de direito. Então, eu só acho que é necessário a gente fazer esses esclarecimentos a respeito sobre essa suposta ilegalidade que o município vem comentando. Como eu te falei, isso não se sustenta. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu tempo. Quanto tempo deu, Edivaldo?
1 minuto e meio? Bom, vou aproveitar aqui para falar. Bom, eu acho que já é o suficiente já. Eu acho que eu já deixei bem claro aqui a questão da legalidade dos atos do Executivo, e não há que se falar em nenhum tipo de ilegalidade, até porque ainda não há nenhuma ação transitada em julgado. Como diz, alguns professores ganharam em segunda instância, essas decisões foram cassadas pelo STF, então até o momento ninguém pode vir aqui e falar é constitucional ou é inconstitucional. O que nós temos aqui são interpretações diversas para o mesmo texto de lei. O direito, a lei, não é como a matemática, que 2 e 2 são 4. Há diversas formas de se interpretar o mesmo texto. E o que está ocorrendo aqui é uma divergência de interpretação. Somente isso. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo, pelos esclarecimentos. Também agradecer ao doutor André, né, os esclarecimentos dele, e o doutor Lucas. Agora eu passo a palavra livre aos senhores vereadores. Presidente, pela ordem, eu pedi a tribuna para o senhor me concede? Obrigado. Cedido. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os procuradores da casa, procurador Lucas, os professores, procurador Eduardo do município, representantes do sindicato, aqui presente, advogado Dr. Celso do sindicato, e população que me assiste nas redes sociais e aqui presente. O motivo do uso dessa tribuna, senhor presidente, é que em 1º de janeiro de 2021 eu fiz um juramento onde era para eu defender os direitos da população, que é uma função do vereador, defender os direitos do povo e não os interesses do chefe do executivo. O vereador é para representar a população. E aqui estou. Peço desculpa a vocês que poderiam estar em suas casas, preparando as aulas de amanhã, ou cuidando da família de vocês, e por uma irresponsabilidade do chefe do executivo, vocês estão aqui hoje, digamos, entre aspas, desperdiçando seu tempo de lazer, para estar aqui reivindicando os direitos adquiridos de vocês. Então, quero dizer aqui que o prefeito municipal, ele brinca com a sociedade, ele desrespeita os funcionários, de forma geral. Não é só a classe de professores que ele desrespeita. Ele desrespeita os funcionários de modo geral, aonde até o caso de entrar em justiça para não pagar direitos de outros funcionários, como do 10º, entre outros. Então, senhores, vocês sabem, como procurador da lei, talvez a graça, ela tem, em algumas ocasiões, tem que ser maior que a lei. Mas, na condição do prefeito, ele usa a graça em todos os seus atos. Desrespeita as leis municipais, desrespeita a lei federal, desrespeita a lei orgânica do município. É uma vergonha para a nossa cidade. Isso aí, senhores, tem data para terminar. Dia 31 de dezembro de 2024, ele entrega o cargo. Eu costumo falar que a gente está passando por uma tempestade, mas uma tempestade que tem vencimento dia 31 de dezembro, quando esse prefeito entregar o cargo. Certo, senhor? O procurador da casa, o procurador do município falou que para pagar os direitos de vocês ele teria que cortar. Corte, então, os cargos de comissão. O prefeito que mais criou o cargo de comissão na história de Tomazina é o prefeito Flávio Garroto. É um prefeito que no começo do mandato até doava 10% do seu salário. Não sei por que parou. Até doava, não sei, está aí nas redes sociais dele. O prefeito que não fez uma casa popular para o cidadão mais humilde tomazinense. Não fez uma casa popular. Parque industrial parado. Não fez 1 metro de rede de esgoto nas vilas. É o prefeito que gosta de plantar flor só. E não é isso que a gente precisa. A gente precisa de casa, estrada e cuidar da população. Só para concluir, senhor presidente,
eu gostaria de falar aqui que o professor desmotivado, infelizmente, vai criar aluno mal educado. Então, que o prefeito cumpra seu juramento, cumpra seu papel e valorize o funcionário público e cuide da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente? Muito obrigado. A palavra está livre, senhores vereadores. Boa noite, senhores vereadores. Assessor jurídico da Câmara, doutor André, Ariel, nosso secretário, Renata, nosso funcionário, professores, colegas aqui presentes, familiares, amigos da nossa luta, né, da nossa causa, porque eu também sou professora, então eu não digo a causa de vocês, eu digo a nossa causa. Em 2009, quando eu assumi a Secretaria de Educação, nós tínhamos, não vou dizer que nós não tínhamos um plano de carreira, mas na época, como todos os professores recordam, ele não estava sendo cumprido, não estávamos tendo progressão, estava parado. Daí o que nós, em uma reunião com todos os professores, decidimos reformular o plano de carreira, já que havia a necessidade da gente ter novamente o plano funcionando, que nós iríamos reformular o plano de carreira. Nessa época foi constituída uma comissão de professores, eu me lembro assim, vagamente de alguns, mas que eu me lembro assim que participava ativamente, era a professora Sandra, a professora Andelci, a professora Ana Lúcia, mais alguns professores, desculpe se eu não me lembro, mas era uma comissão de professores assim, muito competente, que estava ali para representar os outros, né, professores de confiança que estavam ali para representar os demais colegas. Nós pegamos o plano de carreira do Estado, né, que era o plano que estava vigente no Estado, nós reformulamos. Foram muitas reuniões, foram muitas semanas a gente se reunindo uma vez na semana, reformulamos o plano de carreira do Estado. Até hoje eu ainda li novamente o plano de carreira, falei, eu não me lembrava mais, porque daí eu acabei saindo do município e a gente acaba não vendo mais o plano de carreira. Hoje eu acabei lendo muitas coisas assim que eu me lembro, que a gente discutiu bastante para a gente reformular, para a gente adequar, né, a realidade do nosso município. Tá, fizemos o plano de carreira, readequamos o plano de carreira. Quando da tabela, gente, então assim, a gente sabe que o município não tinha todo esse dinheiro para pagar, tanto que foram também reuniões para ser discutido isso, né? Mas uma coisa que ficou assim acordado, que a gente fez um acordo, e que foram 3 reuniões aqui na Câmara de Vereadores, até hoje eu estava lendo as atas das reuniões também, 3 reuniões aqui na Câmara de Vereadores, para discutir como que seria implantado a primeira progressão. Como que os professores, que há tempos vinham com o salário defasado, como que seria implementada a primeira progressão, para daí assim a gente implantar a segunda tabela? Se vocês olharem lá no plano de carreira, tem uma tabela, que é a tabela da implementação, e depois tem a outra tabela, que é a tabela das progressões. Não é isso? Então, assim, uma coisa que ficou acordado, assim, ficou acordado mais ou menos. Os professores, assim, eu acho que tiveram bom senso, porque não foi o ideal, não foi o que os professores mereciam, o que tinha direito, mas foi o que foi acordado na época, a gente tem em ata, todos os professores concordaram. Que é assim, ó, lá no artigo 57 diz assim, ó, na implementação do presente plano de carreira, para corrigir distorções salariais, será atribuído um nível para cada 3 anos completos de tempo de efetivo exercício do magistério no cargo atual do servidor, que é do último registro, conforme tabela e anexo, que é o anexo 2. Né? Foi isso. Então, assim, não foi o ideal. Não foi. Eu sei que os professores tinham direito a mais, até merecia mais. Mas é o que foi, é a tabela da implementação. Daí, após a tabela da implementação, a cada 2 anos, os professores teriam direito a 3%, né? Que é o que foi discutido, que é o que foi aprovado. Então, assim, gente, não foi uma coisa assim que foi do dia para a noite, nós pegamos lá e inventamos lá e colocamos. Não, foi uma coisa muito trabalhosa, muito discutida, foi um trabalho árduo até aqui para ser aprovado na Câmara de Vereadores, que eu me lembro que teve 3 sessões, chegava aqui, não dava certo, chegava no outro dia, não dava certo. Tá, mas foi implantado, e é essa que está vigente. Assim, eu, hoje, não sou mais professora municipal, eu acabei assumindo
padrão do Estado e exonerando o município. Mas eu, assim, me considero eternamente, porque foi onde eu trabalhei 21 anos da minha carreira, né? E, assim, tem uma parte no plano de carreira lá, que é lá no final, que diz assim, olha, logicamente, estar previsto na lei nem sempre é sinônimo de que a mesma será cumprida, mas a seu tempo poderá e deverá a Câmara de Vereadores observar o reenquadramento e as avaliações previstas na lei se serão colocadas em práticas. Então, isso está lá no plano de carreira, gente. Se vocês olharem lá, está escrito isso. Tá? Que assim, que estando na lei, não é dizer assim, está na lei, então vai cumprir. Claro, o município ele pode, às vezes, descumprir a lei, mas que era obrigação da Câmara de Vereadores, seja qual for, em que gestão fosse, obrigação da Câmara de Vereadores, no seu tempo, observar o reenquadramento e as avaliações previstas na lei e se essas serão cumpridas. Então, gente, eu quero dizer para vocês, assim, eu estou falando aqui hoje por mim, mas eu imagino que falo pela maioria dos meus colegas também, né, que como o vereador Flávio disse, e assim, eu costumo sempre dizer que na Câmara, e muitos dos colegas, eles concordam, nós aqui somos funcionários do povo, e o nosso salário é pago pelo povo, nós estamos aqui para trabalhar pelo povo, né? Então, o doutor Eduardo disse, não chegou aqui ainda, é uma ação que foi protocolada, vai ter lá o parecer do Tribunal Superior, é isso? Ou do Tribunal de Contas? Não. A ADI, a Câmara já se manifestou, o Procurador-Geral do Estado já se manifestou pela inconstitucionalidade do artigo, agora está com o Procurador de Justiça. Essa ação não volta para a Câmara não se manifesta mais nesse processo. A Câmara não tem nenhuma participação nessa ação mais. Tá, mas para tornar inválida o artigo 10, vai ter que passar pela Câmara, não vai? O Tribunal de Justiça que vai dizer se ela é inconstitucional ou não. Bom, então eu não sabia, isso é novidade para mim. Eu achei que ia tornar-se para a Câmara, porque assim como foi uma lei aprovada pela Câmara, para ela deixar de existir, ela teria que se passar por aqui novamente. Eu entendo dessa forma, mas não é? Então, gente, é isso que eu tenho para dizer para vocês, que se por acaso for considerado inconstitucional, que pena, né? Voltamos a estaca zero. Doutor, terminou? Então é isso. Minha fala terminou. Palavra livre, senhores vereadores. Mais alguém? Ninguém vai falar? Só para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos vocês e peço que vocês voltem à nossa casa, que é a casa do povo, a casa de vocês, para participar e assistir ao nosso trabalho mais vezes, tá? E esse vereador aqui, vocês podem contar com ele, que vou apoiar vocês em todas as horas aí. Tá? Muito obrigado, presidente. Ninguém? Chicão? Não? Então eu agradeço também a presença de todos os professores, né? E a gente está sempre de portas abertas, né, para receber todos aí, né? Toda a sessão, toda segunda-feira, às 19 horas. Não tem mais, né? Palavra. Agradecendo a Deus por mais um dia de vida e de trabalho, eu declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Obrigado pela visita.